tema de hoje, uma igreja acolhedora. Este, com certeza, é o maior sonho de todos os pastores que existem na face desta terra. Ter uma igreja acolhedora. Uma igreja sem fofocas nos corredores. Uma igreja sem diz-que-me-diz. Uma igreja sem diferença entre as pessoas, porque se pararmos para pensar, todos nós estamos no mesmo barco. Todos pecamos, todos precisamos da graça de Deus. Então, esse tema, essa ideia aqui veio ao meu coração para a gente estudar sobre isso, pensar sobre isso, refletir sobre isso. Ser saudável, ter uma igreja saudável, participar de uma igreja saudável, de uma igreja acolhedora, não é fácil, porque não existe igreja perfeita. Igreja local como a nossa aqui é composta por várias pessoas imperfeitas. Então, onde tem imperfeição, vai perdurar a imperfeição. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que já o receberam como Senhor e Salvador, fomos enxertados na árvore que é Jesus, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos capacita, né? Estamos inseridos no corpo de Cristo nesta terra, só que nós ainda somos imperfeitos. Nós seremos perfeitos quando nós chegarmos nos céus. Receberemos um novo corpo, uma nova mentalidade, uma nova vida, que começa aqui. Por isso, esse ajuntamento de pessoas como igreja, ou parte da igreja, é muito importante. Apesar de estar crescendo a cada dia o número de pessoas que se decepcionam com as igrejas, e infelizmente quem assiste pequenos vídeos no Instagram, no YouTube, no TikTok e outras redes sociais que existem, vídeos de igrejas que hoje estão fazendo coisas aí que Deus me permita usar essa expressão, mas até ele duvida, né? As coisas que são feitas hoje dentro de igrejas que existem por aí, igrejas para todos os tipos e gostos, igrejas que obrigam as pessoas a darem dinheiro, igrejas que obrigam as pessoas a se tornarem voluntárias, igrejas que classificam pessoas, como no passado, na época de Jesus. A gente está vivendo esse momento no mundo. Realmente, irmãos, a cada dia que passa, a volta de Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Porque a Bíblia diz que ia chegar esse tempo. Tempo de engano, tempo de mentira, tempo de pessoas que estão na igreja vivendo uma vida, mas lá fora vivem outra. E como igreja, nós precisamos entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Por isso, falar hoje sobre uma igreja como creio ser o desejo do coração de Deus. Uma igreja que ajunta pessoas, que ama pessoas, que perdoa pessoas. Uma igreja que é saudável, apesar de muitas pessoas imperfeitas estarem no meio dela. Uma igreja acolhedora é uma igreja que tem o DNA de Cristo. Porque no dia que Cristo olhou para mim, olhou para você, Ele não olhou os nossos defeitos. Que se Ele tivesse olhado para os meus defeitos e para os teus defeitos, provavelmente nós nem estaríamos aqui. Mas a marca do amor de Deus em Cristo Jesus, que é a bondade dEle, o perdão, a misericórdia, alcançou a vida de pessoas de uma forma tão gloriosa, tão gostosa, que essas pessoas começaram a deixar fluir através de sua vida esse amor, esse perdão, esse DNA, começando a acolher pessoas. E eu quero deixar claro aqui, porque antigamente havia nas igrejas, existem até hoje algumas igrejas ainda assim, e as igrejas elas não permitiam que as pessoas
permanecessem, se elas estivessem em pecado, se elas não fossem, por exemplo, casadas no papel, assistir igrejas até que se fosse para praia, se fosse numa festa de aniversário, de casamento, e lá houve festa, as pessoas passaram no limite, se o crente estava lá, as igrejas classificavam, colocavam no banco, até eu vivi momentos no passado, de igrejas que eu pertenci, que excluíram as pessoas. E excluir alguém, acho que é a última instância. E foram excluídas porque não foram acolhidas. E eu quero deixar claro também aqui que acolhimento não é a aprovação do erro, é a aceitação da pessoa. Porque se a pessoa vem para a igreja toda machucada, cheia de defeitos, cheia de problemas, e ela se entrega ao Senhor e permite que Jesus mude sua vida, ela precisa ter um começo. Esse começo está na igreja. A igreja recebe pessoas, a igreja atende pessoas. Foi reconhecido, inclusive, por pessoas do governo atual, tanto do governo estadual como federal, de que as igrejas, apesar de haverem igrejas e igrejas, as igrejas sérias são igrejas importantes para a sociedade. São igrejas que ajudam as pessoas a se regenerarem, a se recuperarem. E uma igreja acolhedora é aquela igreja que tem um coração de mãe. Porque o coração de mãe é algo assim sensacional. Eu falei aqui semana passada, nós fomos no átrio, quarta-feira retrasada, eu falei domingo passado, de uma senhora que foi com a gente. Ela foi visitar o filho, conseguiu-se lá uma vaga no átrio para o filho, 40 anos de idade, se envolveu com drogas, e entre outros filhos, né? Ela estava triste, estava falando que ensinou os meninos dentro da igreja, mas com o passar do tempo, eles se perderam. Um dos outros filhos estava preso, aí esse rapaz saiu da prisão, ficou 2 anos preso, saiu da prisão, tinha toda a oportunidade para se regenerar, mas ela disse que ele deu uma sumida aí. E esse que estava lá, ela estava falando, que ela insistiu com ele tantas vezes para que ele fosse para a igreja, voltasse para a igreja, e infelizmente esse rapaz acabou se perdendo. Todavia ele tomou um posicionamento, ele falou: eu quero sair dessa vida. E foi lá para o átrio, está lá se recuperando. A mãe foi lá ver o filho. Interessante que a mãe chegou, a gente observou isso, ela não foi dizendo: está vendo, você fez isso, você fez aquilo outro, está vendo? Você devia agradecer a Deus você ter essa oportunidade. Não, de forma alguma. A mãe, apesar da tristeza dela no carro, ela chegou lá com um sorriso. Chamaram ele veio, ela abraçou, beijou, passou a mão no cabelo dele. Aí o pastor Bob até disse: vai apresentar o átrio para sua mãe aí, mostrar. Ele foi de mão dada com ela. Depois, na hora da janta, ele serviu a ela. Ou seja, coração de mãe é coração de mãe. E a igreja precisa ter esse coração de mãe para entender o que as pessoas estão vivendo aí fora. Porque para acusar, julgar, meu irmão, o que mais tem hoje, até na tua família, até com as pessoas com quem você se relaciona, para julgar, para falar mal de você, fofocar contra a tua vida, está cheio hoje. E muitas pessoas hoje estão com o coração despedaçado. Algumas dessas pessoas são vítimas da sociedade, da família, enfim, e outras são pessoas que são culpadas, cometeram erros. Mas, quando essas pessoas encontram um acolhimento dentro principalmente da família e dentro de uma igreja, se elas quiserem se regenerar, Jesus vai entrar na vida, Jesus vai mudar a vida, Jesus vai dar uma nova vida.
Entre tantos textos que tem na Bíblia falando sobre isso, Jesus falou muito sobre isso. Nós vamos ver aqui algumas atitudes de Jesus em relação a essa atitude de ser acolhedor. Que, como eu disse, um dia Jesus me acolheu e acolheu você. Não olhando os teus defeitos, não olhando, sabendo que você tem defeito, sabendo que você antigamente era mentiroso, mentirosa, sabendo que você praticava coisas que não agradavam a Ele, ainda assim, no dia que você falou, eu quero, Ele abriu os braços e diz, vem do jeito que você está, que eu tenho um tempo novo para a tua vida. Jesus deu muito valor à vida. Uma vida vale muito. Apesar da vida hoje no mundo não valer nada, por 10 reais, 15, 20 reais, mata-se. Por um celular, mata-se. Por causa de briga tola no trânsito, as pessoas se matam. Ainda assim, nos céus, a vida do ser humano é valorosa. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que o diabo odeia o ser humano. Porque quando ele olha para a gente, ele lembra de Deus. E Deus ama a sua criação. Deus ainda não desistiu da gente. Deus está dando a oportunidade todo dia. A misericórdia dele se renova todo dia. A bondade e a misericórdia dele nos seguem todos os dias. Aleluia. Então Jesus falou muito sobre isso. E tem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, ler com os irmãos. Um texto muito conhecido até. O livro de Lucas, capítulo 15. Vamos ler juntos aqui. Lucas capítulo 15, Jesus estava ensinando o povo daquela época exatamente sobre este assunto. Aí ele contou algumas parábolas. Nós vamos ler aqui pelo menos 3 que estão descritas nesse texto. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Interessante que na NVI tem nessa tradução, ela fala aqui de todos os publicanos e pecadores entre aspas. Eu entendo esse entre aspas que realmente todos eram pecadores, inclusive nós. É que hoje a gente não vive mais na prática do pecado, como o mundo lá fora, mas a gente ainda comete alguns erros. E naquela época, Lucas capítulo 15, versículo 1, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Versículo 2, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Olha o que eles diziam: este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 3, então Jesus lhes contou esta parábola. Versículo 4, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Versículo 5, e quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros 6 e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Versículo 7, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8, ele fala de uma outra parábola, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Versículo 9, quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Versículo 10, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Versículo 11, Jesus continuou. Essa história você conhece. Um homem tinha 2 filhos. 12, o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero parte da minha herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente.
Versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. 15, por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Versículo 16, desculpa aí, pausa. Para um judeu, isso aqui era o pior trabalho que tinha naquela época. As outras pessoas das outras regiões que vinham para lá trabalhar, que trabalhavam com porcos. Para eles, segundo os historiadores, na época era a pior profissão, era a última profissão que um judeu procuraria para trabalhar. E a situação desse rapaz chegou a tal ponto que ele procurou emprego e o cara falou, vai lá para cuidar dos porcos. Volte para a Bíblia, versículo 16. A situação dele era tão difícil que diz o texto, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. 18, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. E a expressão da palavra, a tradução da palavra compaixão é sentir aquilo que o outro sente. Cheio de compaixão. Ele correu para seu filho, o abraçou e beijou. Versículo 21, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. 22, mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o anel em seu dedo e calçados em seus pés. 23, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Por quê? 24, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Só até aí. Interessante de alguém que tem um coração acolhedor. O pai aqui na questão. O pai corre ao encontro do filho sujo, quebrado e envergonhado. Talvez, nos dias de hoje, existiriam alguns pais e mães que quando o filho, depois de ter feito tudo isso, voltasse, ele iria falar e acusar. O que você quer aqui? O que você está fazendo aqui? Some daqui. Eu já não te dei todo o seu dinheiro, toda a sua parte. Você gastou deliberadamente, problema seu. Se vira. Eu poderia falar isso. Mas quando existe alguém que tem um coração acolhedor, e aqui no caso o pai, ele olha para o filho, quando o filho pensa em falar, o pai corre, abraça ele e beija. Da mesma forma, o abraço veio antes da confissão. Depois que ele recebeu o abraço, que ele foi falar, pai, eu pequei contra ti, contra o céu. Porque o pai não esperou ele falar nada, o pai simplesmente abriu o coração e recebeu de volta. O ambiente daquela casa agora era um ambiente de restauração, não de rejeição. Jesus usou essa história para, claro, na visão macro, ele estava falando de Deus. Jesus estava falando do Pai Celestial. O Pai que o Filho peca, faz as coisas aí. Quantas pessoas já não estiveram dentro de uma igreja como essa? Quantas pessoas já estiveram aqui nessa igreja e saíram daqui? Deliberadamente foram embora e não quiseram saber mais de Deus, enfim. Mas algumas delas voltaram no passado. E quando voltaram aqui, encontraram um Jesus, não com o dedo apontado, mas com os braços abertos, dizendo, vem como é que você está, porque eu vou te dar uma outra oportunidade. Você merece uma outra oportunidade. Jesus estava falando aqui, e é o caso do nosso Pai Celestial,
que um dia nos acolheu. Primeiro ele abraça, depois ele aconselha. Ou seja, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas imagina se fosse você que estivesse vivendo uma situação dessa. Você teria coragem de voltar? E o maior problema que nós vemos hoje no mundo, as pessoas que saem da igreja, elas não têm muita coragem, porque o ego que a pessoa tem é muito grande, então ela fala, eu não vou voltar para aquela igreja, então não vou voltar, porque todo mundo me conhece e tal. A Bíblia diz que quem procura misericórdia encontra. E você, se eu erramos, nada mais justo que reconhecer esse erro diante de Deus, e é certo que se nós nos arrependermos, Deus vai nos perdoar, Jesus vai passar o seu bálsamo em nossa vida, o seu sangue vai continuar nos purificando de todo o pecado, e quando Deus olhar para nós, Ele vai olhar com o olhar que Ele tem de olhar de misericórdia para o ser humano. Se você olhar para a Bíblia, uma outra história parecida com isso foi a história de Jó. Os amigos de Jó fracassaram no acolhimento. É interessante que você lê tudo o que aconteceu na vida daquele homem. No começo eles fizeram a coisa certa. O texto diz que eles sentaram em silêncio, de frente com Jó, derramando lágrimas e imaginando assim, puxa, até onde chegou a situação desse nosso amigo. Eles podiam ter ficado de boca fechada. Se eles tivessem ficado de boca fechada, já seria maravilhoso aquele momento, porque Jó tinha certeza, poxa, apesar de tudo que aconteceu, eu ainda tenho amigos que me amam, que estão do meu lado aqui, apesar de tudo que aconteceu. E ele não tinha feito nada de errado. Mas, se você olhar para a história, você vai ver que depois de 7 dias, os amigos tentam achar em Jó por que ele estava naquela situação. Começam a julgar situações, imaginar situações. Por que Jó está assim? Será que ele pecou? Será que ele desobedeceu a Deus? Poxa, ele deve ter cometido algo muito grave. Para viver o que ele está vivendo, ele deve ter feito algo muito terrível. E se você olhar o texto, Jó não tinha feito absolutamente nada. A gente entende, lendo o livro de Jó, que havia algo no coração de Jó que Deus queria tratar. Por isso que Deus permitiu essa situação. O que tinha no coração de Jó, apesar de ele ser um homem reto, justo, temente a Deus, ainda assim lá dentro ele tinha medo. Ai, se um dia eu ficar sem dinheiro, se um dia eu perder toda a minha riqueza, se um dia os meus filhos morrerem, meu Deus, o que seria da minha vida? Ai, tira isso do meu coração. Deus queria tratar isso no coração dele, por isso que ele permitiu aquela situação. Mas os amigos de Jó, em vez de ficarem com a boca fechada, porque irmãos, às vezes, ou na maioria das vezes, o silêncio consola mais do que a pessoa querer falar alguma coisa, e parece que quanto mais você fala, pior é. Quem está sofrendo não precisa de sermão, precisa de um abraço. E muitas igrejas hoje pecam nessa área. As pessoas cometem erros, e por conta dos seus erros, elas começam a ser julgadas, classificadas. E a gente tem que tomar cuidado, porque nós também estamos passíveis de viver exatamente essas coisas que os outros estão vivendo. Acolher, repito aqui, é dar um abraço, é entender que a pessoa cometeu um erro, a pessoa errou, a pessoa está aí. Ela não é perfeita, nós somos imperfeitos. E acolher, não aceitando o erro, mas aceitando a pessoa, amando a pessoa, da mesma forma que Jesus amou a mim e amou a você. Era para ser assim a igreja. Quando você não souber o que falar, fica quieto, mas fica perto. Procure se aproximar. Acolher as pessoas não é tirar o peso, é ajudar a pessoa a carregar esse peso. Porque, meu irmão, eu não sei você, não sei se você já passou por isso, mas se você já cometeu um erro, eu conheci pessoas assim, talvez lá atrás, no passado, eu tenha vivido um momento assim, de cometer algum erro
grave a ponto desse erro me acusar. Porque o diabo, o trabalho dele é acusar a gente. A pessoa comete o erro e aquilo fica na cabeça, remoendo. Aí chega alguém que você quer compartilhar, mas você não fala porque aquela pessoa é capaz de falar para todo mundo. Então você acaba segurando aquilo, sofrendo com aquilo. Que falta hoje nas igrejas pessoas discretas, pessoas que ouvem, pessoas que aconselham e guardam isso no seu coração. Infelizmente, por causa dessa questão de fofoca, de falar mal, né? Você viu aquela irmã? Você soube o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu na vida dela. Aquela mulher, quem vê e olha. Aqui não tem ninguém assim, tá, gente? Estou falando pessoal de outras igrejas, tá? Tem muita gente assim hoje dentro das igrejas que julgam os outros. E como meu pai dizia, que Deus o tenha, quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados para você. Jesus, como alguém que, como eu disse aqui, repito, acolheu a mim e acolheu a você. Tem uma história que você sabe. Você lembra do que Jesus falou para aquela mulher pecadora? Né? Trouxeram ela, jogaram aos pés dele. E aí, essa mulher aqui é pecadora. Foi pega no adultério. E a lei lá de Moisés diz que quem é pego no adultério tem que ser apedrejado. E aí, Jesus, o que você me diz? Se Jesus fosse esses crentes que existem por aí, talvez ele falaria: bom, se vocês acharem pecado, chega o aço, taca a pedra. Para guardar a sua vida, ele falaria isso. Mas não foi isso. Não foi isso que Jesus fez. Primeiro, Jesus tirou os carniceiros de lado. Eu acho legal a atitude de Cristo, porque ele sabe tratar as pessoas. Ele tira os carniceiros. De que forma? Bom, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Pode crer, irmãos, que no meio daqueles caras que estavam ali, alguns, se ela era pecadora, adúltera, né? Quem sabe até prostituta, não sei, estou imaginando aqui, talvez até algum daqueles homens já tinham se deitado com aquela mulher. Mas como estava no bololô, tal, né, todo mundo querendo provar Jesus, pegar Jesus de calça curta, eles falam: e aí Jesus? Jesus fala: bom, tudo bem, se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. Aí a consciência começa a acusar. E o cara fala: mas eu pequei, fiz coisa pior. O outro: eu também pequei. Foram largando as pedras e foram indo embora, a mulher ficou sozinha com Jesus. Aí sozinha com Jesus, Jesus expressa esse amor de Deus para conosco. Jesus olha para ela assim e fala assim: cadê os seus acusadores? Ela fala: eles foram embora, eu também não te acuso. Faz o seguinte, vai e não peques mais. Eu imagino o coração dessa mulher com medo de morrer, apedrejada. Ela recebe esse encorajamento de Jesus, dizendo para ela assim: olha, eu não vou te acusar. Como ele tinha dito em outros textos, Jesus, o Filho do Homem, veio para salvar o que estava perdido. E ele olhou para aquela mulher e falou assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eu imagino o alívio que aquela mulher sentiu quando ela ouviu essas palavras. Por isso que a igreja tem que ser acolhedora. Porque tem igreja que as pessoas entram, tem gente que já fica olhando. Eu sei de casos no passado, de outras igrejas aí, que entravam aquelas pessoas, antigamente tinha os chamados punks, né? Ainda tem hoje, mas é de um número menor. Mas antigamente teve uma igreja aqui em São Paulo que entrou um rapaz desse, querendo conhecer. Aquela correntona do lado, calça preta, blusa preta, cabelo preto, batom preto, tudo preto, louco, tal, cheio de tatuagem, tal. Entrou na igreja, teve gente que saiu de perto dele, para não se contaminar com o pecador que entrou na igreja.
Meus irmãos, tem muita gente bonitinha que vai nas igrejas por aí, mas a vida é ordinária. E infelizmente, bonito, feio, bem vestido, mal vestido. No passado, né? Hoje isso melhorou muito, mas no passado as igrejas rejeitavam. Quando se pecava antigamente, a igreja afastava. Eu já falei aqui, irmãos, eu não gosto de ficar falando sobre isso, mas eu já falei aqui de uma igreja que eu pertencia muitos anos atrás, que o culto de ceia era um culto assim que, para ir na ceia, era só crente corajoso, que nunca tinha pecado na vida. E o barato é que todo mundo pecava, né? Barato no sentido figurado. Só que tinha gente que o pastor da igreja, antes de participar da ceia, ele deixava um microfone na frente e o pessoal ia lá, quem tinha coragem, confessar o pecado que fez durante o mês. E eu me lembro de muito constrangimento, Eu me lembro de um jovem, uma vez, da gente lá, da mocidade, ele não fez nada, para mim não fez nada de mal, né? Porque eu também fazia isso, né? Ele saiu com uma mina e conheceu uma mina ali na igreja, tal, saiu junto com ela, foram tomar uma Coca-Cola e tal, na volta, vamos namorar, pararam embaixo da árvore e o cara deu um maio na mina. Os mais velhos sabem do que eu estou falando, né? Que antigamente era só um maio mesmo, né? Hoje já vai para o sexo. Antigamente era um maio. O cara, quando dava um beijo gostoso na menina, o cara saía de cabeça erguida. Hoje eu dei um maio na mina. E ele contou isso. O pastor falou, 3 meses de banco. Ainda bem que eu não falei nada, senão eu tinha pego 1 ano. Enfim. Fora outras questões que passou, eu me lembro de um casal de jovens também, assim, jovens um pouco mais velhos, tipo 26, 28, 30 anos, que estavam se preparando para casar, inclusive. E, infelizmente, eles colocaram a carroça na frente dos bois. Né? E, com muito custo, a moça, que era da igreja, uma bênção, comentou com o pai, que era muito amigo do pastor, tipo assim, o que a gente faz? O pastor falou, não, a gente vai ver, vai dar um jeito e tal. Na ceia ele conta para a igreja inteira. A irmã fulana se deitou com o noivo dela. Vocês vão ficar 1 ano de banco. E eles estavam para casar, inclusive. O pai da moça não sabia nem o que falava, porque o pastor falou que ia dar um jeito, mas ele não imaginava que ia dar esse jeito. Né? De expor para todo mundo. Na verdade, meus irmãos, no passado, o crente era crente mesmo, viu? Porque tinha que enfrentar essas coisas. Ainda bem que eu fiquei pouco tempo nessa igreja, né? E meu pai era um cara que tinha uma mente muito aberta e ele foi para outro ministério e a gente foi junto, enfim. A única coisa boa que eu trouxe dessa igreja foi a minha esposa. O resto eu procuro esquecer. Né? E a gente aprende com o passar do tempo a amar as pessoas, a entender as pessoas. Eu me lembro muitas vezes na minha vida que meu pai me entendeu as coisas erradas que eu fiz. Minha mãe, então, aquele coraçãozão bom que ela tinha, né? Ela dava bronca, mas depois ia lá, beijava, abraçava. E da mesma forma, com o passar do tempo, me tornei pastor. 35 anos que eu estou nessa vida, né? Completo agora, se Deus permitir, em julho isso, né? Em julho, se Deus permitir, 35 anos de ministério pastoral, né? Tive um grupo musical, com esse grupo musical, você tem que ser pastor mesmo, porque você lida com pessoas e lidar com o ego de músico, de cantor, não é fácil. Aí depois você vai para a igreja, pastorear a igreja. 22 anos aqui pastoreando essa igreja, 23 anos pastoreando essa igreja aqui, né? Estamos caminhando para isso. E aí você encontra um monte de pessoas que
fala mal uma da outra, e aí critica, e você ouve, tem vontade de dar uma raquetada de 5 dedos na orelha, mas você tem que passar a mão na cabeça e tem misericórdia, irmão. Lembra no dia que Jesus encontrou você? Como é que você estava? Aí a pessoa para, não, é verdade. Então, irmão, usa do mesmo amor, usa da mesma misericórdia. Senão a gente nunca vai ganhar pessoas para Cristo. A gente tem que aprender a acolher as pessoas, a amar as pessoas. A gente tem que aprender a olhar com os olhos de Deus as pessoas. A gente precisa amar com o mesmo amor que um dia Deus nos amou. Senão a Bíblia a gente tem que rasgar e ir embora para casa. Porque ser crente e viver isso, que as pessoas estão vivendo hoje, não dá. Igreja hoje virou um encontro de pessoas que querem ser ricas, famosas, ser curada. E, poxa, mas eu não posso ser famoso, rico, ser curado. Lógico que pode. Mas esse não é o objetivo de igreja se reunir. Isso aqui é consequência. Se você for fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, Deus vai te abençoar, te enriquecer. Isso é fato, é bíblico. Se você honrar ao Senhor e for humilde, Deus exalta os humildes. Ou seja, se você quer viver uma vida abençoada na presença do Senhor, você pode viver isso intensamente. Só que a razão principal da gente estar aqui, como eu disse no começo, eu termino dizendo, nós estamos todos no mesmo barco. Todo mundo pecou. Todos carecem da misericórdia e do amor de Deus. E o bom é que a misericórdia e o amor dele nos acompanha todos os dias da nossa vida, aleluia. Essa é a razão da gente estar aqui nessa manhã, feliz, podendo adorá-lo, podendo exaltá-lo, podendo declarar o senhorio dele sobre nossas vidas. Então eu quero convocar você, meu irmão, minha irmã, para a gente continuar lutando para construir uma igreja acolhedora, uma igreja com coração de mãe, que ame mesmo, que ajude mesmo. A gente vai se decepcionar, como já decepcionamos tantas vezes. Quantas pessoas que a gente já ajudou, pessoas que passaram por aqui, centenas dessas pessoas passaram por aqui, a gente ajudou e foram embora, a maioria nem falou obrigado, mas não importa, porque nós temos o DNA de Cristo, tudo o que nós fazemos a gente faz para Cristo, para Deus, e é Ele que recompensa, é Ele que abençoa aqui essa igreja. Ou seja, que eu e você sejamos aqui pessoas acolhedoras, pessoas que aprenderam realmente a amar e perdoar. Não olhar o defeito, porque todo mundo acha defeito. Eu tenho defeitos, você tem defeitos. Mas vamos ressaltar as virtudes que as pessoas têm. Porque existem pessoas boas ainda, e aqueles que buscam misericórdia encontram. É óbvio que tem gente que vai para a igreja e continua naquela vida e é um problema da pessoa. Um dia ela vai estar diante de Deus e ela vai ter que dar conta. Jesus disse que na igreja ou na reunião, no meio do seu corpo, haveria joio e trigo. Isso é fato. Existe joio e existe trigo. É parecido, ou eles são muito parecidos. Só no dia, no juízo final, que Jesus falou que os anjos vão separar. Meu irmão, em nome de Jesus, que essa igreja aqui só tenha trigo, para todos chegarem na presença de Deus e juntos adorarmos eternamente a pessoa dele em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero ler um texto com você para encerrar aqui, Romanos capítulo 15. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler juntos. Glória a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 1. Guarde esse texto no teu coração. Glória a Deus. O texto diz assim: nós que somos fortes, versículo 1, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vou repetir, versículo 1, Romanos 15. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo. Para quê? Para o bem dele.
a fim de edificá-lo. Versículo 3: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Versículo 4: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Versículo 5: o Deus que concede perseverança e ânimo, deu-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Para quê? Versículo 6: para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7, último, ele diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros. De que forma? Da mesma forma que Cristo os aceitou. A fim de quê? A fim de que vocês glorifiquem a Deus, o nosso Pai. Só até aí. Ou seja, está bem claro no texto que a igreja tem que ser acolhedora. Igreja que eu digo é nós, somos nós. Igreja não é essas paredes aqui. Igreja somos nós. E possamos ser pessoas acolhedoras, vivendo numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, como ensina a Bíblia. Se a gente conseguir isso, vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa obra aqui, o crescimento que Ele tem para essa igreja aqui. Só depende de nós. Deus continua com a mão estendida. Deus quer salvar pessoas da tua família. Deus quer salvar pessoas da onde você trabalha, os teus vizinhos, os teus amigos. Deus quer salvar pessoas que talvez você nem conheça através da tua vida. Ou seja, depende de nós. Eu quero te encorajar nessa manhã aqui a você, se você quiser na sua oração falar com Deus assim, fala: Deus, muda o meu pensamento. Eu quero parar de ficar falando mal dos outros. Eu quero falar bem das pessoas. Me ajuda, ó Deus. Me ajuda. Em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus pode te ajudar a viver isso, se você assim quiser, nesta manhã. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus nos chamou para ser uma igreja acolhedora. Vamos orar?